protagonista amaldiçoado por uma bruxa, um reino caído, um imperador louco e uma protagonista secundária. Tudo isso com uma pitada de sal. Senta e pega um café, que o mauá de hoje é Bon Appetit. Parte 2. Após ser detida pelo Duque, Luana foi mantida durante toda a noite num calabouço escuro sob forte vigilância. Enquanto ela ficava depressiva pelo fim de sua curta vida, das sombras do calabouço emergiu a figura assustadora do Duque, trazendo consigo inúmeros objetos agoniantes e uma expressão assombrosa. Após seu ato ter acabado, ela só esperava morrer pacificamente e não sendo torturada pelo protagonista masculino. Isso não estava certo. Ele se aproximou dela e, com um olhar gélido, falou: Acabou, bruxa! Bruxa? Ele quis dizer ela. Luana gritou para ele que não era nenhuma bruxa, e sim só uma pobre princesa desafortunada. Mas o Duque não se convenceu. Ele disse que havia sido amaldiçoado e por isso não poderia sentir o sabor de nenhum alimento, mas conseguiu sentir o sabor do petisco que ela havia lhe dado no outro dia, o que provava que ela era uma bruxa. Se ela ainda se negava a admitir, ele iria lhe fazer confessar de um jeito ou de outro. Embora surpresa, Luana se lembrou que realmente havia algo como isto no roteiro original. Pelo que ela se lembrava, uma bruxa havia amaldiçoado um antepassado do Duque. Por isso, para todos seus descendentes, as comidas tinham um gosto horrível. Inclusive o Duque, que cresceu sem sentir o sabor de nada. Uma coincidência infeliz para Luana. Mas o que fazer? Como convence-lo de que ela não era uma bruxa se nem ela mesma podia explicar por que ele sentiu o sabor com seu petisco? Não tendo outra escolha, ela fez o impensável. Admitiu que era uma bruxa, porém, ainda era uma aprendiz. Por isso não poderia lançar maldições ou removê-las, sendo assim não era a bruxa que lhe amaldiçoou. Para convencê-lo de que ela era uma bruxa, ela lhe mostrou a marca que só uma bruxa tem. Na verdade, era só uma queimadura que ela adquiriu um tempo atrás. Mas ele acreditou. O Duque ficou surpreso com a confissão repentina, mas agora que ela confessou que era uma aprendiz de bruxa, ele não podia fazer nada. Afinal, se ela fosse uma bruxa poderosa, não teria sido pega por ele. Então, não fazia sentido torturá-la, já que ela não poderia retirar sua maldição. Ainda assim, não podia deixá-la ir facilmente, então propôs um acordo. Se ela prometesse cozinhar para ele, ele não a mataria. Não era como se ela tivesse muita escolha. Então, por ora, essa era a melhor solução. Ela aceitaria ser a cozinheira particular do Duque Demoníaco. Sua primeira tarefa como cozinheira do Duque era fazer algo que ele pudesse sentir o gosto. Embora pudesse ser alguma coisa relativamente simples, Luana não iria arriscar sua vida sendo descuidada. Afinal, ela não achou que teria uma chance de viver. Agora ela iria dar tudo de si e fazer a melhor comida que sabia. E assim impressionar o Duque. Após um minucioso preparo, finalmente estava pronto. Agora ela só tinha que levar até ele antes que esfriasse. Só de pensar na comida deliciosa que tinha feito, o estômago de Luana já começava a roncar. Mas ela não podia beliscar. Era para o Duque. E, infelizmente, a única coisa que assegurava sua vida. Quando Luana chegou ao escritório do Duque, ele estava à sua espera. Mesmo assustada com a figura imponente dele, ela não deixaria isso abalar sua confiança em sua culinária. Então, com muita coragem, mostrou ao Duque o resultado de todo o seu trabalho. O Duque lhe lançou um olhar confuso e lhe perguntou o que era aquilo. Luana tinha esquecido que não era daquele mundo. Em sua outra vida, ela era uma mulher comum da Coreia do Sul. Por isso, a maioria dos pratos que fazia não eram de conhecimento dos personagens da história. Isso incluía o prato que fez para o Duque, sua comida favorita millefeuille. Esse nome significa 1000 folhas, que faz referência às fatias de repolho e carne bovina preparadas no caldo dashi. Ela não podia dizer isso. Então, ela lhe disse que foi algo que ela mesma havia inventado. O Duque disse que realmente ela não tinha amor à própria vida, já que em vez de fazer uma comida comum, ela se arriscou a servi-lo uma comida inventada.
Lucana ficou um pouco incomodada com o sarcasmo do Duque, mas o convidou a provar antes de sair criticando os pratos alheios. O Duque pediu para ela comer primeiro, já que não tinha como ele saber se ela envenenou o prato. A prota ficou indignada com as suspeitas dele. Afinal, ela nunca envenenaria uma comida tão deliciosa. Mas essa era sua chance de beliscar o prato, então ela se apressou em pegar seus hashi, deixando o Duque mais uma vez surpreso com o estranho objeto em suas mãos. Naquele mundo, não se comia com pauzinhos, mas uma coisa estranha que ela tinha trazido do seu mundo. Luana não se acostumou a usar garfo nessa nova encarnação, então fez os hashi com sua babá quando era mais nova. Ela enrolou a carne na folha de repolho e depois as passou no molho e se deliciou com a explosão de sabores em sua boca, esquecendo até de que o Duque estava em sua frente, olhando tudo de forma curiosa. Vendo como ela comia com tanta empolgação, ele pensou que não devia estar envenenado, mas por via das dúvidas, preferia esperar um tempo, pois o veneno podia agir devagar. Luana protestou. Ela disse que a comida perde todo o sabor quando está fria e ele não poderia culpá-la por isso. Vendo aquela mulher ousada em sua frente, o Duque não tinha outra opção a não ser comer, afinal ela tinha um ponto. Então, ele pegou seu garfo e comeu. Luana não conseguia entender o que ele tinha achado da comida. Sua expressão não ajudava muito. O Duque nunca havia provado algo tão saboroso. Ela o fitava sem pestanejar, com uma expressão muito óbvia, o deixando envergonhado. Ele não queria admitir que estava emocionado com o sabor, então lhe disse que era aceitável. Mas Luana tinha confiança suficiente para saber que ele tinha achado delicioso. Então o Duque se levantou abruptamente e foi andando em sua direção. Ele lhe falou que o imperador havia lhe prometido que ele poderia escolher o que quisesse do reino dela se ele completasse sua missão. Quando o rei lhe o ofereceu, isso ele pensou. O que ele poderia querer de um reino sujo e destruído? Mas agora ele sabia exatamente o que ele queria. Curta e compartilhe para sabermos que vocês estão gostando. E comente bom apetite para trazermos mais capítulos. Obrigada por assistir até aqui. Bye!